O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos celebrando os poucos dias do tempo do Natal. Assim como nós vivemos no tempo da Quaresma, aquele longo período da Quaresma e depois um longo período depois da Páscoa, de 8 semanas. Depois do Natal nós temos alguns dias. Nós vamos, a última festa, a última solenidade do tempo do Natal é justamente a Epifania do Senhor, que nós vamos celebrar no próximo domingo. E depois vamos celebrar o batismo do Senhor e já retornamos o tempo comum, que é aquela preparação ali antes da Quaresma, para já logo depois nós entrarmos na Quaresma. Pois bem, hoje, nessa liturgia pós-natalina, vamos assim dizer, nós temos o testemunho de João Batista. Agora que nosso Senhor já veio, agora que nosso Senhor já se manifestou como luz das nações, então agora a liturgia quer realmente que nós compreendamos a missão de Cristo. Afinal de contas, para que é que Cristo veio? Jesus veio para quê? Veio fazer o que neste mundo? Claro que, sobretudo, veio manifestar o seu amor a nós. Isso nós não temos dúvida. Mas João aqui deixa bem claro como ele manifesta esse amor. Então, quando João vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, que já ouvimos tanto isso, e nós ouvimos isso toda a Santa Missa, nos parece ser comum. Mas esta revelação de João é algo completamente novo. Porque não era isso que se esperava do Messias. O que se esperava do Messias era um rei, era um governante, alguém que assumisse o trono de Davi. E foi por causa disso que Herodes mandou matar Jesus. Mandou matar todas as criancinhas de 0 a 2 anos, porque temia que quando o Messias viesse, iria roubar o seu trono. Mas ele não veio para isso. Ele tinha uma coisa mais importante para fazer. Jesus veio para morrer. Essa verdade parece nos escandalizar, mas é justamente isso que significa esta profecia de João. Eis o Cordeiro. E como é que o Cordeiro tira o pecado no Antigo Testamento? Dando a sua vida. Quando João diz, eis o Cordeiro, João está manifestando a vocação de Cristo. Ele veio morrer por nós. A morte de nosso Senhor Jesus não é um acidente. Não é um percurso. Não foi um erro. E aí, por causa desse erro, Deus aproveitou e nos salvou. Deus, no céu, não pode sofrer.
Só havia uma maneira de Deus assumir o nosso sofrimento: assumir a nossa carne. E quando Ele assumiu a nossa carne, Ele assumiu todas as nossas dores, e a pior de todas, aquela que é insuperável, aquela que os homens não têm poder, a morte. Jesus veio para experimentar a nossa morte e através da nossa morte nos redimir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dá a sua vida por nós. Jesus veio, em outras palavras, para guerrear contra a morte. Jesus veio fazer uma guerra que nós não podemos fazer. Jesus veio lutar contra o inimigo que nós não tínhamos poder sobre ele. Mas ele veio pelejar por nós. Jesus enfrentou a morte para que nós pudéssemos ressuscitar. E ele o fez porque ele é o Filho de Deus. Mas ele não quis enfrentar a morte de uma maneira aparente, porque Jesus poderia vir e ter feito de conta que morresse, aí ressuscitava, fazia de conta, pegava o diabo pelo rabo, dava um giro assim, estava resolvido. Mas ele quis fazer isso na nossa carne. Ele quis fazer isso na nossa condição. Ele usou contra o mal a mesma arma que o mal usou contra nós. Jesus não veio tirar a morte, ele veio tirar o pecado da morte. Nós continuamos morrendo. Não é que Jesus morreu na cruz e de agora em diante ninguém morre mais. Não. Mas Jesus tirou o veneno que havia na morte. Quando nós dizemos que Jesus venceu a morte, é porque antes a morte tinha o poder de nos destruir eternamente. Mas agora, não. A morte não tem poder sobre a nossa eternidade, se nós estamos com Ele. Porque Ele tirou o veneno da morte, assim como nós tiramos o veneno da cobra para fazer o antídoto. Foi isso que Cristo veio fazer. Por isso, tenhamos confiança de que nós temos um grande advogado. Tenhamos confiança porque nós temos um grande combatente por nós, que não nos abandonou nas mãos da morte, que não nos abandonou nas mãos do pecado, que não nos abandonou nas mãos do diabo, de quem lá que seja. Ele veio e passou tudo o que nós passamos. Tudo. Tentação, fome, dor, humilhação, abandono, traição, esquecimento, morte. Para dizer, nós não estamos sozinhos. Nada dessas coisas, quando nos acontecerem, tem um poder definitivo sobre nós. Porque Cristo tem poder sobre tudo isso. Por isso, agradeçamos ao Senhor e continuemos em frente. Continuemos em frente, haja o que houver, porque o Senhor da vitória está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.